Interessante como nós precisamos ter o fundamento dos capítulos anteriores. Sim. Olha que interessante, porque nós conseguimos aí encontrar um fundamento interessante acerca dos quatro seres viventes. Os quatro seres viventes, eles possuem os quatro rostos, são querubins, e eles chamam, cada um do ser vivente chama um determinado selo, que está relacionado com o selo. Então nós temos quatro seres viventes, né, envolvidos com os quatro selos, que chamam quatro cavalos, e nós percebemos que na palavra de Deus, os quatro cavalos, lá em Zacarias 6, verso 5, diz que esses cavalos são os quatro espíritos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor. Então é um trabalhar de Deus, de fato, né? E lá no verso 7 diz que eles andavam pela terra. Nós percebemos de Zacarias, capítulo 1, os cavalos percorrendo a terra, lá no período do exílio, né? Lá no período da Babilônia, do exílio babilônico, estava encerrando ali o período dos 70 anos, e não é coincidência estar a menção lá dos 70 anos, né, do cativeiro, porque aponta também para a profecia das 70 semanas. E nós temos aí uma última semana para acontecer. E novamente, esses cavalos vão percorrer a terra. Então é um trabalhar de Deus que já acontece na história da humanidade e tem uma última cavalgada para acontecer nessa última semana. Então nós percebemos pelo contexto bíblico, né, que esses cavalos estão apontando para um trabalhar de Deus. E na última semana, Deus vai usar o seu povo na terra para representá-lo. Sim. Então, muito importante essa associação. Quatro seres viventes apontam para os quatro selos, os quatro cavalos sendo os quatro espíritos do céu, agitando o grande mar nos quatro cantos da terra, né? As nações, povos, línguas e nações sendo movimentadas pelo trabalhar de Deus nessa última semana, e vai usar, sim, as suas testemunhas, tá, na terra para esta batalha. Eu chamo de batalha porque nós precisamos ter esse entendimento dos dois lados da batalha. Sim. Tá? Então, Amós 3, verso 8, diz que rugiu o leão, quem não temerá? Então, esse cavalo branco, ele vai trazer a mensagem do evangelho da paz. Então, vai ser apregoada a palavra genuína do reino nos quatro cantos da terra, através das suas duas testemunhas. E, infelizmente, irmãos, pelo que nós estamos entendendo na palavra, muitos não vão aceitar essa palavra, por estarem presos em doutrinas, presos nas amarras do engano, na iniquidade, né, que o inimigo vem trabalhando por muitas gerações. E é por isso que, por rejeitarem essa palavra, né, esse evangelho da paz, virão sobre eles consequências da sua rebeldia. Então, a palavra de Deus, ela vai ter o seu devido cumprimento, as consequências vão acontecer, são consequências de dores, é uma provação de fogo. E nós percebemos que Apocalipse capítulo 11, lá diz que as duas testemunhas, de sua boca vai sair fogo, e esse fogo é a palavra de Deus, como está escrito lá em Jeremias. A palavra de Deus será como fogo para queimar, para que o coração do homem possa encontrar arrependimento. E é por isso que o anúncio é de arrependei-vos. Amém. Porque é chegado o reino de Deus. E por que dois lados da batalha? Você vê que envolve os quatro querubins? Os quatro querubins não envolve o trabalhar de Deus através da sua igreja? Uhum. Contra quem? Contra um querubim maligno. Satanás e seu exército. É uma batalha de poderes aí.
E esse querubim maligno está lá citado em Ezequiel 28, verso 14. Ele era o querubim ungido para proteger da guarda, de guerra, de batalha. E ele estará nesses últimos dias como um grande dragão vermelho. E ele vai conduzir também o seu exército. E, por vezes, na palavra de Deus, esse inimigo tentou ofuscar, né, a direção deste trabalhar de Deus sobre o anticristo, principalmente, que também será levantado nos últimos dias. Se nós olharmos para Naum, capítulo 1, verso 11, lá está escrito: de ti, Nínive, virá aquele que vai maquinar o mal contra o Senhor, apontando para a origem do anticristo. E o que nós percebemos nesses 4 cavalos? O 4º cavalo, se você perceber na tua Bíblia Sagrada aí, ele vai estar traduzido provavelmente como a cor amarela, cavalo amarelo. Só que pelo original, a palavra aí é chloros, que significa verde. Então, não é um cavalo amarelo, é um cavalo verde. E o que nós percebemos nas cores dos cavalos aí, que existe um alvo que o Senhor está definindo pelas cores. A cor do primeiro cavalo é branco, o segundo é vermelho, o terceiro é preto e o quarto é verde. Se nós olharmos no mapa, as bandeiras que cercam o Estado de Israel, né, predominantemente aí árabes, envolve a Turquia também, as cores, todas elas, a maioria delas possui pelo menos no mínimo, duas dessas 4 cores. A maioria delas tem as 4 cores, envolvendo inclusive o verde. E a cidade de Nínive hoje é Mossul. Mossul se encontra no Iraque. E Iraque é a antiga Babilônia, que também aponta para a Síria. Se nós olharmos para a bandeira do Iraque, nós vamos enxergar as 4 cores dos 4 cavalos: branco, vermelho, preto e verde. Então é muito interessante, porque o Senhor está apontando o inimigo para essa batalha. Sim, e o irmão trouxe aí a respeito de um exército que está posicionado contra essas 2 testemunhas, e a continuação daquele capítulo que eu trouxe, 19, ele traz isso. Capítulo 19, versículo 19 diz assim: e vi a besta, olha só, esse anjo do abismo que está se levantando, né? E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, existe o cavaleiro branco, mas também existe o exército. E assim como essa luta está sendo travada, também existe uma perseguição que vem do outro lado. Então, a gente precisa estar atento sobre isso, né? E interessante aí, a gente ainda vai detalhar com certeza todos os cavalos, todas as mensagens, mas o interessante é isso, que fica aquela dúvida na cabeça de muitos, né? Por que os outros cavalos, então, estão pregando destruição? E é isso que a gente tem que ficar ligado, porque o que a gente estava escutando aqui, estudando, né? Que Deus, ele usa muitas vezes o que irá acontecer para alertar o povo. E ele usa isso também para juízo, entende? Porque quando tiver aquele encontro, a gente estava estudando sobre isso também, do rei do norte contra o rei do sul, vão se formar alianças que não prevalecerão. Então vai surgir o anticristo. E eles vão dar todo o poder para o anticristo, entende? Então, quer dizer, isso tem que acontecer, isso é da vontade de Deus que aconteça assim. Olha, mas como é que vai ser da vontade de Deus que aconteça assim se o anticristo vai perseguir a igreja? Meus irmãos, isso já está desenhado, isso deve acontecer e irá acontecer, a gente querendo ou não tem o que fazer. Então, assim, Deus está mostrando esses cavalos posicionados, pelejando para a batalha e está nos avisando: olha, essa perseguição não vai ser fácil. Deus está nos alertando antes. Ele poderia simplesmente nos esconder, mas ele não está nos escondendo. Ele está nos avisando antes
do que virá pela frente. E quando a gente conecta isso tudo ainda com as trombetas, que a gente sabe que está conectado, né? A gente vai ver a sequência dos selos e a gente não entende aqui que somente depois do 7º selo é que começa a tocar as trombetas. Não, é como se voltasse explicando de um âmbito mais aberto o que está acontecendo. E quando a gente chega nas trombetas, aí, meu Deus do céu, então parece que é só catástrofe, mas não, precisa acontecer. São os avisos que as duas testemunhas estão apregoando sobre a terra. E daqui para diante a gente já não tem mais mensagem bonitinha para trazer, infelizmente. Né, irmão? Nós precisamos alertar, a gente está aqui para isso. Estamos aqui para alertar o povo do que irá acontecer. Porque eu não posso aqui, que nem o irmão Wagner está cansado de pregar somente coisa boa, bênção, pregar que tudo vai dar certo na tua vida. Entende? Eu não posso, eu estaria sendo conivente com o erro, com o engano. Sim. Nós estamos aqui para tentar mostrar o que está acontecendo. E a gente mesmo já estudou 300 vezes, vai estudar de novo, ficar apavorado de novo. Desculpa, mas eu gostaria de ter uma mensagem mais bonita para te trazer, mas a única coisa que eu posso te trazer é, se você estiver posicionado com o cavaleiro branco, a tua coroa estará garantida. Lute por isso. Não importa qual dificuldade você vai ter, não importa qual provação, lute por essa coroa. E não se esqueça da promessa, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Amém. Os irmãos falaram rapidinho acerca o irmão Wagner falou da tribulação, que tem que passar por tribulação. O apóstolo Paulo falou em Atos 14, é necessário que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino. Se quisermos ser mais que vencedores, o que antecede ser mais que vencedor? Basta ler Romanos 8. Por amor de ti, fomos entregues à morte todo dia, então nem morte, nem vida, nem anjo, principado, potestade. Aí ele fala também um pouco antes sobre fome, nudez, perigo, espada. Todo mundo quer ser mais que vencedor, mas primeiro tem que passar pela tribulação. E esse mais que vencedor, hoje nós somos vencedores em Cristo, mas o mais que vencedor é porque ainda não se manifestou o que havemos de ser. Só seremos manifestados em glória, teremos nossos corpos glorificados para reinar com Cristo no milênio, se estivermos dispostos a passar pela grande tribulação. Isso eu me refiro para a igreja que estará aqui na última semana. A gente não tem certeza se nós estaremos aqui, mas nós já estamos ensinando um evento que está muito próximo de acontecer. Se não for da nossa geração, da próxima não passa. Então nós temos que começar a despertar a igreja falando das tribulações. Tem um texto aqui maravilhoso que eu sempre cito ele, de 1 Coríntios 7. Tenha como se não tivesse. 1 Coríntios 7, a partir do verso 29. O tempo se aproxima. Então, os que usam as coisas deste mundo, mas usam como se não as abusassem, porque a aparência deste mundo passa. É uma preparação para os dias que virão. Outra coisa que o irmão falou acerca das 12 tribos de Israel, Ismael também teve 12 tribos. Então, há uma guerra acerca das duas testemunhas com o império da besta. Então, 12 tribos de Israel contra as 12 tribos de Ismael, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, que é perseguidor da livre. Outro detalhe que eu anotei, só para a gente não esquecer, que Zacarias, a partir do verso 7, ele conta da primeira visão que ele teve dos cavalos. Só que um pouco antes, Zacarias ele foi convocado para exortar o povo, chamando ao arrependimento. Os irmãos falaram de arrependimento. O que vai anteceder a primeira visão de Zacarias é exatamente arrependimento. Olha só, Zacarias primeiro, aí ele fala aqui, no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, dize-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim. Arrependimento é voltar. Voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Entretanto, eles não me ouviram. Enfim, aqui fala das 5 virgens prudentes que vão responder ao arrependimento e também das 5 virgens nécias. E aí sim,
Depois que a gente não pode esquecer para a carta para as 7 igrejas, 2 estavam irrepreensíveis, 5 necessitavam de arrependimento. 5. Então, elas se arrependeram, se juntaram com as 2 irrepreensíveis e juntas foram enviadas pelo cavaleiro do cavalo branco, como arco, como flecha. Elas foram lá lapidadas, jogados na aljava, e no momento certo, por causa do arrependimento, elas foram lançadas para o cumprimento da última semana. Então é isso. Amém. Maravilha.